Oi, gente, eu estou aqui com mais um vídeo traduzido para vocês. Nós vamos entrar na parte de como Marisa fez para atualizar as crenças de Ana. Quem não viu o vídeo passado, eu recomendo fortemente que você assista para você entender o contexto dessa história e o poder dessa narrativa interna que a gente conta para nós mesmos, que muitas vezes vem lá de trás, lá dos primeiros anos de vida, que causa um impacto gigantesco em nossa vida como adulto, mas que a gente nem percebe que isso tem relação, né, com as coisas que aconteceram lá atrás. Então, para você dar uma contextualizada nessa história, eu recomendo que você assista o vídeo passado e que volte para esse vídeo para entender qual foi o mecanismo que Marisa utilizou, né, para tratar, para reparar esse enredo, essa narrativa que Ana trouxe até a vida adulta e que deixou ela em estado de tristeza constante, em estado de depressão. E como que é interessante isso? Como que a história que nós estamos contando para nós mesmos gera um impacto gigantesco em nossa vida, tanto positivo quanto negativo. Então, ela traz agora, né, a parte de atualização de crenças. Então, ela foi atrás do papel, função, propósito e intenção que esses dois sentimentos tinham na vida dela, né, que esses dois estados emocionais tinham na vida dela, que era o estado de tristeza e depressão. Então, ela faz assim, foi para lá que eu levei Ana, para entender o papel, a função, o propósito e a intenção da tristeza e da depressão em sua vida, que realmente era para evitar que Ana sentisse essa raiva que ela trazia desde pequena do seu pai. A raiva, ela não era aceitável para Ana sentir. Então, a depressão a mantinha seguramente afastada dela. Se Ana pudesse sentir e expressar a mágoa que causou sua raiva de forma aberta e saudável, provavelmente ela teria se dissipado. No entanto, quando criança, ela temia que expressar sua raiva pudesse tê-la afastado ainda mais de sua mãe. É claro que quando sua mãe faleceu, quando ela era adulta, a depressão piorou. O pior realmente aconteceu. Ela perdeu a sua mãe. E assim como fazia quando ela criança, ela se culpava. Ela também transferiu para o marido a dependência que sentia da mãe. Ela estava essencialmente pedindo a ele para satisfazer suas necessidades não atendidas. Não me deixe. Mas claro, ele não poderia preencher o vazio de ser sua mãe. O papel que a depressão e a tristeza tiveram na vida de Ana não eram mais relevantes. Ela havia identificado a raiva que o causava. Ela sentia a dor causando a raiva. Agora ela precisava atualizar o enredo incorreto que criou quando criança, que seu pai a impedia de ficar perto de sua mãe. E ela precisava desesperadamente da sua mãe. Ela precisava de uma história nova, mais relevante e mais precisa que refletisse sua vida hoje. Então pedi a Ana que pedisse para que sua depressão, tristeza e raiva fossem embora. Eu sei que você entrou na minha vida para me ajudar, mas você agora pode ir. E Marisa pediu que ela repetisse essa frase, né? Eu não preciso mais de você, você pode me deixar agora e ir. Então, rapidamente, fizemos um exercício que ela chama de mão esquerda, mão direita, no qual repeti para Ana todas as cenas de que ela se lembrava antes. A garotinha de 2 anos tentando pular o portão para chegar até a mãe, a irmã mais velha que sentiu-se substituída por um irmão mais novo, e a menina de 14 anos consolando sua mãe, que estava chateada com a possibilidade de seu pai ir embora. Então pedi a ela que se imaginasse segurando aquelas cenas com a mão esquerda. Em todas essas cenas, ela estava com raiva, magoada, confusa e desamparada. Mas ela tinha que manter todos esses sentimentos dentro de si.
Afinal, se ela expressasse sua mágoa ou raiva, sua mãe poderia amá-la menos ainda. O que era seu maior medo? Com aquelas cenas da infância na mão esquerda, pedi então a Ana que colocasse a cena dos dias atuais na mão direita. Um adulto deprimido, uma adulta deprimida, triste e ansiosa. Então perguntei a ela: como essas cenas em sua mão esquerda deixaram você com o que está em sua mão direita? E a Ana falou: elas quebraram minha alma até eu acreditar que não poderia resolver as coisas que queria resolver. Também me fizeram acreditar que eu tinha que resolver as coisas. E quando eu não tinha que resolver as coisas e não conseguia, então eu me sentia um fracasso. Como costuma acontecer, tudo voltou para Ana, que se sentia que não era suficiente. Ela acreditava que não poderia resolver esses problemas. Sua mãe amando mais seu irmão, sua mãe adoecendo, a própria depressão, porque ela sentia que não era suficiente. Ela não se sentia digna de amor. Mas aqui está a grande notícia. Essas cenas, elas não são reais. Elas pareciam reais para Ana, mas apenas porque ela os criou do ponto de vista de uma criança. As crianças, elas não têm um forte senso de lógica ou razão, mas o que elas têm é uma sensibilidade altamente sintonizada com suas emoções. Eles pensam: se eu sinto isso, isso deve ser real, isso é a minha vida. Ou no caso de Ana, se meu pai me disse para voltar para o meu quarto, deve ser porque não sou amável o suficiente para ficar lá com a minha mãe. Nada disso é verdade. O pai de Ana provavelmente estava apenas tentando estabelecer limites como pai com um novo bebê a caminho. A mãe de Ana provavelmente estava exausta como futura mãe de 2 filhos. Então, aqui é onde atualizamos a crença com uma nova. Usamos uma técnica chamada Isso Não Sou Eu e que você também conhecerá bem no final deste livro. É uma intervenção rápida que permite que você veja como suas antigas crenças não servem mais à sua realidade atual. Então elas começam, um diálogo dentro desse processo de atualização de crenças que se deu da seguinte maneira. A Marisa fala: quero que você volte para aquela garotinha que precisa da mãe e diga: essa não sou eu. E Ana fala: essa não sou eu. E Marisa: diga: sempre sentirei saudades da minha mãe. E Ana: sempre sentirei faltas da minha mãe. Marisa: mas eu não preciso dela como precisava quando tinha 2 anos. Ana: mas não preciso dela como precisava quando tinha 2 anos. Marisa: minha mãe me amava e eu a amava. E Ana: minha mãe me amava e eu a amava. E Marisa continua: eu aprendi muito cedo, mas tudo que ela amava em mim ainda está lá. E Ana fala: eu a perdi muito cedo, mas tudo que ela amava em mim ainda está lá. E Marisa: e devo aos meus filhos que não fiquem tristes assim. Devo isso aos meus filhos. E Ana: eu devo isso aos meus filhos para não ficarem tristes assim. Devo isso aos meus filhos. E Marisa continuou o diálogo. Perdi minha mãe muito cedo, e se eu ficar triste assim, meus filhos vão me perder. E Ana continua a conversa, repetindo o que a Marisa pede para ela repetir, né? Perdi minha mãe muito cedo, e se eu ficar triste, meus filhos vão me perder. E Marisa: e eu não vou deixar isso acontecer. E Ana: e eu não vou deixar isso acontecer. E Marisa: minha mãe me amava e eu gostaria que ela ainda estivesse aqui. E Ana: minha mãe me amava e eu gostaria que ela ainda estivesse aqui.
E Marisa: mas estou separando esse desejo de precisar dela como uma garotinha faria. E Ana: mas eu estou separando esse desejo de precisar dela como uma garotinha faria. E Marisa: porque eu não sou mais uma garotinha. E eu não preciso mais dela. Eu já posso me cuidar sozinha. E Gêmeo: e Ana: porque eu não sou mais uma garotinha. E eu já posso me cuidar sozinha. E Marisa fala: é verdade. Você sente falta dela, mas não depende mais dela. E Ana continua: sim, eu sinto falta dela, mas eu não dependo mais dela. E ela continua a observação, né? Lembre-se, Ana é uma mãe, esposa e cientista muito talentosa, inteligente e muito amada. Claro, ela sabia intelectualmente que poderia sobreviver sem sua mãe e que sua mãe a amava quando ela estava viva. Mas ela não sabia disso emocionalmente. Emocionalmente, ela veio até mim como uma mulher de 40 e poucos anos com doutorado, mas como uma garotinha com necessidades não atendidas. Ela precisava de sua mãe e não podia alcançá-la. Então, substituímos essa crença infantil por uma muito mais relevante e adulta, mais amorosa e compassiva consigo mesma e com sua mãe. A última coisa que precisávamos que Ana deixasse de lado era sua culpa por não ter conseguido salvar a mãe do câncer, o que, é claro, refletia sua culpa quando criança, quando soube que sua mãe estava chateada e ela não conseguia alcançá-la. Ana relatou que pouco antes de sua mãe falecer, sua mãe disse: não tenho certeza se fui a melhor mãe para você. Tive a sensação de que a mãe de Ana sabia que Ana acreditava que era seu trabalho consertá-la ou salvá-la. E ouvir essas palavras de sua mãe em um momento tão emocionante serviu para reforçar a crença de Ana de que ela não era uma filha boa o suficiente. O maior presente que Ana poderia dar a si mesmo, a seu marido, a seus filhos e à sua vida foi abandonar a crença de que era o seu trabalho salvar a sua mãe do câncer. Realmente não era um trabalho dela. Para isso, precisávamos dialogar com a doadora, onde Ana assumiu o papel da mãe. E elas iniciam esse diálogo, né, entre a mãe e a filha. E Marisa pede para que ela repita: eu quero que você pergunte à sua mãe: por que você foi? Por que você não ficou aqui só por mim e minhas irmãs? E Ana, com ela mesma: por que você foi? Por que você não ficou aqui só por mim e minhas irmãs? E Marisa fala: enquanto eu estalo meus dedos, você vai trocar de lugar. Eu quero que você torne-se a sua mãe e diga à sua filha a verdade. E Ana, como sua mãe: eu estou esperando há muito tempo. Eu precisava ir. E Marisa: eu quero que você diga: eu escolhi ir. E Ana, como sua mãe: eu escolhi ir. E Marisa: eu não queria que você sofresse ou assistisse mais isso. E Ana, como sua mãe, ela fala: eu não queria que você sofresse ou assistisse mais isso. Marisa: eu não queria mais 10 anos de você achando que tinha que me consertar, porque agora você tem sua própria família. E Ana, como sua mãe: eu não queria mais 10 anos de você sentindo que tinha que me consertar, porque agora você tem sua própria família. E Marisa: eu quero que você agora seja a filha. Quero que você diga: mãe, sempre sentirei sua falta, mas estou feliz que você esperou até que eu não precisasse de você. E Ana, como ela mesma: mãe, eu sempre vou sentir sua falta,
mas estou feliz que você esperou até que eu não precisasse mais de você. E Marisa: agora eu tenho outra família, o meu marido, os meus filhos, e eu sei o que significa ser mãe. E Ana, como ela mesma: e agora eu tenho outra família, o meu marido, os meus filhos, e eu sei o que significa ser mãe. E Marisa: achei que você tinha me deixado e tomei isso como uma rejeição. E Ana, como ela mesma: achei que você tinha me deixado e tomei isso como uma rejeição. E Marisa pede para que ela fale: mas agora vejo que você fez isso para me ajudar, porque não queria que eu assistisse isso por mais 10 anos. E Ana, como ela mesma: mas agora vejo que você só quis me ajudar, porque você não queria que eu assistisse a isso por mais 10 anos. Marisa continua: então encorajei Ana a repetir sua nova declaração da verdade. Sinto falta dela, mas não preciso dela. Sinto falta dela, mas não preciso dela. A repetição era importante por causa desse sentimento que Ana tinha de ser uma criança carente. E por fim, selamos essa poderosa sessão com a etapa final: usar a técnica tornando-se uma mãe amorosa para ajudar Ana a assumir um novo papel para si mesma. E elas começam de novo um novo diálogo. A Marisa pede para que ela fale: quero que você diga: agora estou me tornando uma mãe amorosa para você. E Ana, para o seu eu mais jovem: eu estou me tornando uma mãe amorosa para você agora. E Marisa: ninguém no mundo pode fazer esse papel melhor do que eu. E Ana: ninguém no mundo pode desempenhar esse papel melhor do que eu. E Marisa pede que ela fale: eu te amo exatamente do jeito que você é. Eu te amo completamente e incondicionalmente. E Ana: eu te amo exatamente do jeito que você é. Eu te amo completamente e incondicionalmente. E Marisa pede que ela fale: eu e você agora temos equilíbrio. E Ana: você e eu temos equilíbrio agora. Marisa: não há nada que nós não possamos fazer. E Ana: não há nada que nós não possamos fazer. E Marisa: sempre terei tempo para você e sempre vou ouvir você. E Ana: sempre terei tempo para você e sempre vou ouvir você. E Marisa: você está segura e amada aqui. E Ana: você está segura e amada aqui. E Marisa pede para que ela fale mais coisas sobre as necessidades dela, né? O que ela mais precisa ouvir. E Ana fala: você é suficiente. E Marisa: então diga a ela: você é suficiente e nunca poderá ser substituída. E Ana fala: você é suficiente e nunca poderá ser substituída. E ela encerra aqui o diálogo, né, utilizando essa técnica para que a própria pessoa se torne a sua própria mãe, o seu próprio pai. E ela entra na seção o que nós podemos aprender com a história de Ana, né? Ela fala: a história de Ana encapsula perfeitamente um dos princípios fundamentais da RTT. Nunca é o que aconteceu que afeta a sua vida, é como você se sente sobre o que aconteceu. O que aconteceu com ela está longe de ser uma história mais dramática que já vi em minha carreira de terapia. Ela amava muito a sua mãe, seu pai e todos os seus irmãos, e ama até hoje. Eles também a amavam. Ela não foi massivamente injustiçada, abusada ou maltratada por ninguém de sua família, mas a verdade é que a vida é complicada. Ninguém nasce de pais que sabem exatamente o que fazer e como manter o filho sempre amparado. No caso de Ana, uma visão de mundo que ela desenvolveu quando era apenas um bebê ainda era tão proeminente em sua vida adulta
que ela não fazia ideia. Ela estava com raiva de seu pai por mantê-la longe de sua mãe, mas os fatos daquela situação não eram verdadeiros. Eu sabia que estava com muita raiva de meu pai, e eu não podia explicar porque ele é simplesmente o pai mais adorável, lindo e fantástico. Mas eu sabia que estava com raiva dele. A Ana falou. E eu não conseguia resolver isso. Quando voltamos a essas cenas, foi como se as peças do quebra-cabeça se encaixassem. A beleza da RTT é que ela nos permite ver tudo, não em termos do evento, mas em termos da história que atribuímos a ela. Os eventos que aconteceram com Ana não foram extremos para a maioria dos padrões, mas o enredo que sua mente brilhante criou quando criança era muito poderoso. É por isso que ela carregou por toda a vida. Se você tirar algo deste livro, espero que seja o seguinte: o significado de um evento é ditado pelo significado que atribuímos a ele. Foi uma sessão muito emocionante e uma daquelas sessões dos sonhos do ponto de vista de um praticante, disse Ana. O cliente, no caso eu, a Ana está falando, entendeu imediatamente e disse: oh meu Deus, minha vida vai ser tão diferente, porque agora eu entendo algo que era tão simples. E aqui ela encerra essa parte do que ela trouxe, quais as ferramentas que ela usou para atualizar as crenças de Ana, e fala um pouco sobre o progresso dela, que a Ana conseguiu lidar com essa raiva, e levando esses acessos de raiva que ela sentia do pai, que estava guardado desde quando ela era criancinha, ela trouxe para vários outros eventos da vida dela enquanto adulto, e inclusive para esses episódios de tristeza e depressão que ela sentia, Então, tudo é sobre... Ela fala que tudo é sobre as necessidades que não foram atendidas, Então, ela pede assim, para que você pergunte a si mesmo quais são essas suas necessidades que não foram atendidas, como você pode atender essas suas necessidades agora, que é um adulto. Você pode incluir ou envolver pessoas que feriu você, mas que muitas vezes não precisa, que quando você realmente abre esse diálogo dentro de você, isso já resolve muita coisa, E apoie-se usando umas sessões de hipnose que ela traz no livro, nesse livro, e implante uma nova crença de que não importa quais necessidades da infância não foram satisfeitas para você, que você tem o poder de atendê-las você mesmo. E finalmente, assim como Ana, peça a sua raiva, a sua tristeza ou qualquer sentimento associado que você possa ter para te deixar, para que eles vá embora, e que você pode dizer: eu agora identifiquei a minha dor, eu agora identifiquei a origem da minha dor, eu não preciso mais de você aqui, eu estou encontrando uma nova maneira de atender a essa necessidade não atendida, e você vai, é como se fosse suavizando essas dores emocionais que tem dentro de você. Então, os sentimentos, eles querem ser sentidos, Portanto, se você puder seguir esses passos que ela trouxe, esses passos que foram falados nesse vídeo, poderá ajudar a liberar bastante a raiva ou qualquer outro sentimento que possa estar secretamente controlando sua vida. Então, eu espero ter contribuído de alguma forma para que você possa trazer um grau de consciência maior sobre os sentimentos, sobre as questões que você tem sentido, e que sentimentos estão te prendendo até hoje na vida adulta e que estão trazendo outras consequências, como no caso de Ana, a tristeza, a depressão. E é isso, gente. Eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês nesse vídeo de hoje. E próximo vídeo eu vou trazer a técnica RTT que ela traz neste capítulo
3 para finalizar o capítulo 3, tá? Forte abraço a todos e tchau, tchau.